Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 26, onde faremos uma retrospectiva dos conteúdos que foram trabalhados nesse terceiro bimestre letivo, que envolvem os meses de agosto e setembro. E você poderá acompanhar toda essa gama de conteúdos no seu livro didático entre as páginas de número 114 e 165. Vamos nessa então? Então, pessoal, no mês de agosto nós trabalhamos a região norte. A região norte, que é a maior região do país em área, corresponde a cerca de 42% de todo o território nacional e envolve 7 importantes estados do nosso país. Os estados do Acre, do Amazonas, do Amapá, o estado do Pará, o estado de Rondônia, Roraima e Tocantins. Uma região importantíssima que tem a quarta maior população do país. A região norte só é maior em população do que a região centro-oeste. Inclusive nós cometemos um ato falho, né? A gente vai pelo senso comum. Como a região norte é um vazio demográfico, existe pouca gente por quilômetro quadrado, a população relativa é de certa forma reduzida, a gente sempre idealiza que a região norte é a maior região em área, mas é a menos populosa do Brasil, e não é. Menos população que a região norte existe na região centro-oeste. Nós somos, na região norte, então, a quarta população do Brasil das 5 grandes regiões. Lembrando também que na região norte, o relevo destacam-se 2 áreas. O Planalto das Guianas, onde fica o ponto culminante do relevo brasileiro, o Pico da Neblina, lá no estado do Amazonas. O Planalto das Guianas, onde fica o Pico da Neblina, no alto dos seus 2.993 metros. E temos também a Depressão Amazônica, né, que é uma grande área de depressão. A Depressão Amazônica é uma área rebaixada do relevo, né? A Depressão Amazônica e o Planalto das Guianas são os 2 aspectos mais importantes do Planalto da região norte do Brasil. Quanto ao clima, predomina na região norte apenas um clima. O clima equatorial úmido. E qual é a característica desse clima? Ele é quente e úmido. A região norte ela é muito quente, há um grande processo de evapotranspiração da água, mas é bastante chuvoso. Na região norte chove quase todos os dias por causa desse processo de evapotranspiração da água pelo calor exaustivo da região. Quanto à questão da hidrografia, na região norte fica a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo. A bacia amazônica, que tem o rio Amazonas como rio principal, mas tem uma outra série de rios importantes como o rio Madeira, o rio Mamoré, o rio Negro, o rio Xingu. São importantes rios da bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica brasileira e do planeta Terra como um todo. No que diz respeito ao meio ambiente e sustentabilidade, é uma incógnita na região norte. É um processo que é difícil andar de braços dados, porque nós sabemos que a região norte é uma região que tem muitos focos de incêndio, a indústria madeireira devasta a região, a implantação de projetos agropecuários, como a produção de soja, de arroz, a criação de gado bovino na região, tudo isso faz com que a floresta seja aos poucos devastada, né? E ao mesmo tempo o governo fica tentando criar áreas de proteção ambiental, né? Reservas indígenas, áreas protegidas, onde deve-se haver a sustentabilidade, a preservação da área, onde a área fique muitas vezes intocada ou o seu uso seja bem restrito. Nós sabemos que há um paralelo na região norte. De um lado, as empresas, os grandes fazendeiros, os grandes madeireiros tentando progredir, gerar emprego, renda, mas infelizmente tendo que devastar parte da floresta. E de outro lado, a população que vive lá e o governo que tentam barrar esse processo por conta da preservação. A região amazônica, que é uma região importantíssima não só para o Brasil, mas para o mundo todo, que envolve a região norte do Brasil e alguns países vizinhos. Deixando a região norte, nós trabalhamos também nesse terceiro bimestre a região centro-oeste. A região centro-oeste, como nós vimos agora há pouco, é a menos populosa e é a segunda maior região do Brasil em área, perdendo apenas justamente para a região norte. A região centro-oeste tem apenas 3 estados, os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e lá fica também o Distrito Federal, onde fica Brasília, a nossa capital federal. O centro-oeste, pessoal, que tem um clima tropical típico, ou de altitude, que é um clima quente e semiúmido, chove com uma certa frequência. Lá fica o Planalto Central, que é uma grande cadeia de montanhas no centro do país, tanto é que vocês sabem que a residência oficial do presidente da República em Brasília é conhecida como Palácio do Planalto, porque Brasília fica no Planalto Central. Alguns rios importantes do Brasil ficam na região centro-oeste, nascem no centro-oeste, como os rios Tocantins e o rio Araguaia.
E é bom lembrar que no Centro-Oeste também há um desenvolvimento muito grande nas últimas décadas. O Centro-Oeste foi historicamente uma área isolada, não tinha muito contato com as outras regiões do Brasil, era uma área pouco habitada, pouco povoada, mas por conta da transferência da capital do país para o Centro-Oeste, em Brasília, e por conta da expansão da fronteira agrícola, chegaram na região Centro-Oeste muitas fazendas de produção de soja, milho, algodão, criação de gado bovino. Outra prática muito desenvolvida no Centro-Oeste é o turismo ecológico, o ecoturismo na região do Pantanal Mato-Grossense. Então o Centro-Oeste tem se dinamizado muito e se integrado às demais regiões através de hidrovias, como a hidrovia do Tocantins-Araguaia, ou de rodovias. As rodovias radiais são aquelas que partem de Brasília e ligam Brasília para várias partes do país, como a BR-010, Brasília-Belém, ou a BR-020, Brasília-Fortaleza. Ou seja, hoje o Centro-Oeste está totalmente integrado às regiões do Brasil como um todo, por conta da transferência da capital e da expansão da fronteira agrícola para a região. E por fim, o último conteúdo trabalhado foi a região Sul. A região Sul, que tem apenas 3 estados, estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a menor região do país em área, mas tem a terceira maior população, perdendo apenas para Sudeste e Nordeste. A região Sul, que tem uma grande leva de imigrantes europeus, várias cidades do Sul são colônias de imigrantes alemães, italianos, suíços, holandeses. A região Sul, que tem um clima subtropical úmido, é um clima frio e úmido, é o único clima frio do Brasil. O Sul é a região mais fria do Brasil, isso é inegável. O Sul que tem destaque para o Planalto Meridional, a região de cadeias de montanhas lá no sul, como a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense, que são áreas muito frias, porque além do clima frio, também é uma área de serra que já é naturalmente mais frio. E o sul é a única área do Brasil que sofre a chegada da massa polar atlântica, que chega à região sul na metade do ano e faz a temperatura ficar muito fria, muitas vezes neva na região sul com a chegada da massa polar atlântica, que é fria e úmida. O sul, que é uma região bastante industrializada e integrada ao sudeste, mas também tem uma grande vocação agrícola, com a produção de café, uva, soja e a pecuária, a criação de gado de corte, principalmente, que é para o mercado de carne, o mercado frigorífico. Então nós concluímos aqui o conteúdo, espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.